Boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada, Macedo. Obrigada à Info4 por ter me convidado para estar aqui hoje com vocês. Na próxima meia hora, eu vou falar um pouquinho mais sobre o uso de inteligências artificiais, de tecnologia, saindo um pouco só da teoria, para ver como que a prática funciona realmente em um negócio. Deixa aparecer aqui a apresentação que a gente dá prosseguimento. Então, a ideia desses próximos minutos é a gente falar um pouquinho sobre o método CX Data Driven, que transforma feedbacks em insights estratégicos. Enquanto está procurando o passador, eu vou me apresentar. Eu sou a Naomi Tatekawa, eu sou consultora de experiência do cliente na Suvinil. Já atuo com isso na Suvinil já fazem 4 anos. Eu sou coautora do livro que saiu recentemente, CX e a Tecnologia, Como Pensam os Líderes. Eu fui reconhecida nos últimos 2 anos como top 10 profissionais de experiência do cliente aqui no Brasil e também tem uma premiação global. Mas isso é mais para credenciais, um pouco para vocês me conhecerem quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui em cima para falar com vocês. Eu sou formada em Relações Internacionais e como eu gosto muito do tema de experiência do cliente, eu tenho algumas pós em pesquisa de mercado, em gestão de pessoas. Eu sou completamente apaixonada por melhorar a experiência do cliente. Não sei quantos daqui já vivem isso, viveram isso, mas todo mundo no final do dia faz experiência do cliente porque somos clientes. E a Suvinil, acredito que a grande maioria conheça a Suvinil, é aquela empresa de tintas que até mês passado, retrasado, ela pertencia à BASF. Hoje a gente pertence a Sherwin-Williams, que é a maior maior empresa de tintas do mundo. A Suvinil ela nasceu em 1961, então ela já tem um longo caminho aqui no Brasil. E a Suvinil ela tem 2 grandes centros de produção de tintas decorativas. Em São Paulo, a gente fica com uma fábrica em São Bernardo e em Pernambuco a gente tem uma fábrica em Guararapes. Vamos lá. Eu acho que hoje a tecnologia não está tão a favor de mim aqui, mas vamos tentar fazer funcionar aqui. Não vai. Não. Foi? É isso aí que eu estou apertando. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da era das experiências inteligentes. O que é a era das experiências inteligentes? Ele tem 3 tripés super importantes. A hiperpersonalização. O que é hiperpersonalização? Muitos dizem que fazem, muitas empresas dizem que fazem, que é aquilo de transformar cada vez mais a jornada do cliente em algo extremamente personalizado. Uma grande empresa que faz isso e faz muito bem é, por exemplo, a Netflix. Então, na medida que você vai consumindo os streamings, os vídeos, os filmes, eles vão deixando com a sua cara as indicações. E logo depois, vem a automação. Eu acho que é a pilha, talvez. Ó. Depois, o segundo tripé é a automação. A automação é tudo que facilita a interação com o consumidor e uma empresa. Por exemplo, quando ele entra em contato com saque, os serviços ao mercado, o service desk, muitas empresas já estão usando bots conversacionais para resolver já a vida do cliente. Então, isso é uma automação. E o terceiro pilastra, que é super importante, é análise de dados, entendimento desses dados, que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora. Foi? Se quiser ir passando.
E tem análise de dados, então, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui. A análise de dados é extremamente importante para que a gente consiga mensurar e comprovar algumas tendências, algumas nuances que acontecem com os nossos clientes e consumidores. Acho que agora foi. E análise de dados. Quem trabalha com feedbacks, com pesquisas, entendendo o consumidor, em algum momento já se viu com uma cena muito parecida como essa. Ainda mais quando a gente lida com diferentes fontes. Então, quando a gente olha que a gente tem fontes como Reclame Aqui, redes sociais, no final do dia, trabalhar com isso é extremamente difícil e complexo se a gente não tem um método e uma maneira de cruzar isso de uma maneira muito mais eficiente. Então, o que foi percebido ao longo dos últimos tempos é que diferentes fontes integradas, ela melhora, sim, a jornada e a experiência do cliente. Então, passou-se a entender que a análise de dados, de uma maneira inteligente sendo analisada, ela se torna o coração da experiência do cliente. Porque a gente sai do subjetivo, do eu acho, e passa cada vez mais a ter comprovações. Então, na Suvinil, mais ou menos em 2022, cansada daquela cena que eu estava vivendo, de analisar dados de diferentes fontes, quando a gente pensa em voz do cliente, algumas delas estão aqui na tela. Então, redes sociais, todos os contatos que entram pelo saque, seja e-mail, seja chat, seja ligações, pesquisas como o NPS, blogs e fóruns, analisar tudo isso estava extremamente difícil, porque a Suvinil, apesar de ser uma empresa grande, a área de experiência do cliente da Suvinil ela é pequena ainda. Então, no final do dia, era muito trabalho manual para entender dados e, às vezes, as análises não eram tão assertivas. E cada uma dessas frentes, quando a gente pensa em voz do cliente, ela traz um insight extremamente importante para um negócio. Então, quando a gente pensa em NPS e CSAT, são aquelas pesquisas que a gente pede para o consumidor responder para a gente. Uma avalia a recomendação e a outra avalia a satisfação. Quando a gente olha Reclame Aqui e Saque, a gente tem a oportunidade de entender tudo que está de negativo que a gente está causando na vida do consumidor. Porque ninguém vai no Reclame Aqui, ninguém vai no Saque fazer um elogio. Tem toda a parte de redes sociais, que são todos aqueles feedbacks que são proativos. A gente não pediu e o nosso consumidor dá para a gente. E tudo isso é extremamente importante ligar com vendas. Então, em 2022, pensando nisso, que estava extremamente difícil fazer análise, que eu sabia que eu estava perdendo alguns tipos de análises que estavam invisíveis pelo fato de não ter cruzamento. Foi quando eu fui ao mercado e fui procurar uma empresa que poderia desenvolver, junto com a Suvinil, foi quando eu encontrei a Info4, uma ferramenta realmente que fizesse essa integração, todos desses dados de múltiplas plataformas. Na época, a Suvinil trabalhava com 7, 8 plataformas diferentes, então era um volume gigantesco de pesquisas, um volume gigantesco de informações. E o grande desafio desse momento de análise de dados era realmente fazer com que, em um único local, todas essas fontes estivessem integradas, fosse vista de uma maneira inteligente e houvesse uma democratização desses dados. Porque só dessa maneira era possível ter insights estratégicos. Só dessa maneira eu conseguiria entender o que realmente estava doendo na vida do meu consumidor, do meu cliente, do meu pintor. Então, a ferramenta ela veio realmente para trazer esse olhar muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais certeiro. E foi quando a gente desenvolveu o CX Data Driven, juntamente com a Info4. Eu lembro perfeitamente que, em 2022, eu tinha esse desejo de ter algo parecido com isso. Em 2022 não havia isso no mercado ainda, algo que cruzasse tantas ferramentas, assim, quando a gente pensa em inteligência de experiência do cliente. Eu conversei com algumas empresas, era difícil até elas entenderem o que eu estava precisando, o que eu estava buscando. E foi numa conversa com um dos parceiros da Info4, ele falou, tá bom, eu topo esse desafio, vamos junto desenvolver essa plataforma para facilitar cada vez mais o dia a dia de vocês. E foi quando a gente realmente colocou tudo em um local só, e foi exatamente nesse momento que a Suvinil ela colocou de vez a voz do cliente no centro do negócio. Porque a gente deixou de olhar
pesquisas apartadas, a gente parou de olhar somente para o Reclame Aqui e começou a entender tudo como um grande ecossistema de informações. Então, o interessante de uma plataforma como essa, quando a gente coloca uma tecnologia nela, quando a gente coloca inteligências artificiais, é que tudo passa a ser muito mais do que as palavras, tudo passa a ser muito mais do que está escrito. Então, a gente consegue acompanhar e decifrar qual que é a emoção que está sendo ali dita para a gente consegue entender qual que é o sentimento dito para a gente. Então, ganhou-se uma robustez, uma possibilidade de análises que muitas vezes um ser humano não consegue ter essa profundidade. Então, o VOC, além das palavras, ele tem todo esse papel de ter uma escuta ativa, porque a gente está ali, a gente está perguntando, a gente está entendendo o nosso cliente, a gente tem todo um ideal de mensurar muito mais do que está escrito, muito mais do que o número, a gente realmente sentimentaliza, a gente realmente entende o que a gente está causando, a gente consegue entender qual que é a predisposição desse nosso consumidor. Tem toda essa parte de transformações de dados, que a gente converte sentimentos em análise, a gente converte números em análises, e isso torna-se cada vez mais assertivo aonde que eu, Suvinil, vou investir o meu dinheiro para fazer algum projeto. E tudo isso ligado realmente a uma inteligência estratégica, que está sendo ligado aos meus pontos importantes da jornada, aos meus KPIs de vendas, aos meus KPIs de negócio. Então, não é algo de prateleira, realmente é uma coisa totalmente desenhada e específica para a Suvinil colocar o cliente no centro. Então, quando a gente começa a olhar essa cara do Data Driven, ele tem todas essas pontinhos aqui que estão na tela. Então, tem toda uma parte de sentimentos, de insights, de multimídias que ficam ali dentro, tem toda uma parte de voz que está lá dentro, que voz vira texto, texto depois vira sentimento, tem fotos, tem toda uma parte de segmentação. Então, hoje é extremamente robusto o que foi construído junto com o nosso parceiro. Só que não foi feito do dia para a noite. E nem de uma maneira tão rápida. Há 2 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, que torna-se algumas coisas mais rápidas. Então, foi preciso muito planejamento. Então, a gente se baseou em 4 pilastras para transformar esse CX Data Driven. Então, teve muita conversa do que eu quero, do que o negócio precisa, aonde que eu vou ver, o que eu vou ver, o que eu vou cruzar com o que, para eu trazer análises assertivas. E depois teve todo um trabalho gigantesco de integração e tratamento de dados, porque as fontes são diferentes, as metodologias usadas em pesquisa são diferentes, mas tudo isso, no final do dia, tem que conversar também. Tem toda uma análise, uma camada bastante robusta aqui de análise com inteligência artificial, com NLP também, com a parte de semânticas, com clusterizações que fazem parte do nosso negócio. E é uma contínua jornada, a gente melhorando o design, a gente sempre fazendo testes e melhorando o monitoramento do que a gente tem dentro do nosso VOC, nosso CX Data Driven. Então, olhando em 4 frentes, tem um cockpit hoje que realmente ele é estratégico para a Suvinil. A Suvinil hoje ela não toma nenhum tipo de decisão para o consumidor, para o cliente ou para o pintor, sem olhar esses dados. Porque aqui eu consigo ter todos os meus dados de vendas, de acordo com minhas regionais de vendas. Eu consigo ter todas as minhas iniciativas de pesquisas, como o NPS, que para a Suvinil o NPS é uma métrica de negócio. Tem todas as entradas do que é reclamado no saque, então o saque ele não foi ignorado nesse momento. E o Reclame Aqui, que traz para a gente tendências externas do que a gente está causando de dor para o nosso consumidor. Então, é essa carinha hoje de tudo que está integrado no nosso CX Data Driven. Então, a gente consegue, agora que precisava ter passado, passou. O que a gente consegue é olhar personas separadas, olhar dores em conjuntos, então, uma maneira muito simples. E tudo isso muito seguro. Tudo isso foi passado por uma auditoria, foi passado por uma curadoria, para que fosse garantida a segurança dos dados que estão ali dentro. Então, cada pessoa entra com o seu login, com a sua senha. Foi comprovado que isso tudo está numa nuvem extremamente segura. E o importante de um projeto como esse, de um trabalho como esse, é que todas as pessoas veem a mesma informação. Então, não tem conflito de áreas de uma achar que é uma coisa e a outra área achar que é outra coisa. Porque está aqui.
Então, dessa maneira, a gente consegue quebrar silos e integrar também as próprias áreas divergentes entre si. E aqui está aquela parte que eu falei, que a conexão vai muito além de texto. A gente tem que acompanhar sentimentos, a gente tem que acompanhar emoções. Então, realmente, a gente tem uma tela que a gente vai acompanhando o que está sendo traduzido para a gente através das escritas e a gente vai atuando realmente aonde que a gente tem que atuar. Então, a gente separa aqui visualizações por regionais de negócio nosso, assim como por alguns temas extremamente importantes para a Souvenir. Esse projeto ele foi premiado em 2023 pelo Customer Centricity. É uma premiação global que já existe há 10 anos, aconteceu em Dubai. Esse nosso projeto, ele ganhou na categoria CX Analytics. Na categoria Latam, a gente foi primeiro colocado e globalmente a gente ficou como altamente recomendado. Junto com a Souvenir, só tinham mais 2 empresas brasileiras concorrendo nesse prêmio como um todo. Então, dá força e bastante certeza do que a gente construiu, como a gente está usando os dados. Realmente é uma boa iniciativa que está sendo reconhecido até fora do país. E o mais importante quando a gente pensa em dados, e vocês que são apaixonados por isso, que estão aqui hoje, é a gente entender o quanto é difícil democratizar dentro de uma empresa dados. Porque às vezes fica dentro de uma área tecnológica, fica às vezes numa área de vendas, e a gente não consegue muitas vezes democratizar esses dados. Então, o CX Data Driven, ele realmente veio para mostrar para a empresa que dados são fáceis de ser entendidos, dados são fáceis de ser compreendidos e a gente pode tomar decisões com bases muito mais certeiras. Os números aqui estão antigos, porque são de 2022 a 2024, mas é muito mais para que haja a ideia de tamanho que é tudo isso. Então, nesses 2 anos, a gente monitorou quase 700 mil interações. Um ser humano não conseguiria fazer isso. Então, ou gastaria-se muito tempo, ou gastaria-se muito em ter pessoas fazendo isso. Então, realmente, ter algo parecido com esse CX Data Driven, ele facilita e acaba, no final do dia, gerando uma certa ganhos, menos gastos para a empresa com times e com tempos e assertividade em iniciativas. Só que esse ano eu vim novamente chegar na Info4 e falar, vamos mexer em alguma coisa? Os dashes estão bonitos, os dados estão bonitos, só que eu acho que a gente pode fazer coisa a mais. Eu acho que a gente tem a oportunidade de melhorar um pouquinho mais do que já está bom. Foi mais ou menos em junho que eu vim com essa conversa com eles, e eles falaram, tá bom, então vamos dar uma modernizada no CX Data Driven de vocês. E foi quando surgiu agora essa ID Insights. A ideia é que, cada vez mais, a gente se torne mais inteligente, mais rápido e mais facilitador do entendimento de dados. Olá, vamos direto ao ponto dos dados mais recentes, sobre a experiência dos clientes com a Souvenir. Tivemos um total de mais de 7.300 textos analisados, com um sentimento geral levemente positivo, em torno de 0,56. Passando para as conquistas do último mês, o índice de satisfação subiu para cerca de 0,62, destacando elogios à variedade e qualidade das cores, além do reconhecimento do atendimento eficaz em alguns casos. Olhando agora para a origem dos feedbacks, as redes sociais respondem por mais de 85% das menções, mostrando o engajamento digital e o interesse em paletas sofisticadas como algodão egípcio e cimento queimado, enquanto também trazem à tona algumas insatisfações sobre fidelidade das cores e atendimento. Um destaque importante é que a emoção predominante entre os clientes é a alegria, presente em quase 72% dos comentários, refletindo o entusiasmo e a satisfação. Um pouquinho para vocês, mas imagina você ser um board de diretores, uma vez por semana recebendo isso de uma maneira muito mais mastigada para você tomar decisões. Então, a pessoa pode acabou de sentar na cadeira dela, para começar o dia, ela recebe uma informação como essa, que já conta sentimentos, conta já realmente emoções, aonde que está sendo causado algum tipo de dor. Claro que isso não vai
substituir algumas análises do ser humano, mas facilita muito realmente o dia a dia de quem precisa de dados para fomentar o negócio. Então, a Suvinil, quando ela passou a adotar análises mais assertivas, entendimentos de múltiplas fontes, a gente conseguiu desenvolver projetos que não teriam saído do papel e nem teriam sido pensados se não tivesse sido essa assertividade de alguns dados que a gente encontrou. Um grande projeto que eu gosto muito de citar para trazer para a realidade de que a gente usou dado, a gente realmente olha isso e não é um dashboard esquecido dentro da empresa. Ano passado a gente conseguiu capturar que a gente tinha uma grande dor em assistência técnica. Mas quando a gente olhava assistência técnica, olhando só para uma métrica, olhando só para uma fonte, a gente não conseguia entender o tamanho e a gravidade que estava essa dor na Suvinil. Foi quando a gente olhou de forma cruzada, diferentes fontes, diferentes personas falando sobre essa dor, foi quando a empresa deu realmente importância para o tema. E, depois de análise de dados, a gente resolveu tentar entender como que a gente poderia deixar um atendimento técnico mais rápido para quando ele recebesse o técnico na casa dele. Então, o consumidor hoje, ele aciona a Suvinil quando ele pinta a parede e deu alguma coisa de errado na parede. E esse acionamento pode gerar a ida de um técnico até a casa da pessoa fazer a avaliação da patologia. Como a gente descobriu que estava demorando, no ano passado a gente abriu, a primeira vez, não existia no Brasil, aqui quando a gente pensa em tintas, tá? A gente abriu o teleatendimento técnico para ser avaliados esses casos. Então, desde o ano passado, a pessoa pode entrar em teleatendimento com um técnico nosso, ele faz a avaliação por vídeo da patologia e, dependendo daquela patologia, ele já consegue dar prosseguimento para a ação ali. Então, somente pelo fato de que a gente entendeu de diferentes fontes que a reclamação era muito grande, a dor era muito grande quando a gente pensava em atendimento técnico, que a gente pensou em um teleatendimento. Senão nunca teria sido pensado até hoje, pensando na Suvinil. Então, hoje a gente tirou técnicos da rua fazendo muitas viagens que não precisavam. A gente já ganha tempo com isso. O nosso consumidor ele tem um atendimento muito mais rápido do que era antigamente. E no final do dia, menos carros dirigindo por aí, também é menos emissão de CO2. Então, realmente, a Suvinil, a gente consegue comprovar hoje, através de alguns projetos, que a gente ouve, a gente interage e a gente realmente faz alguma coisa em cima dos dados que a gente tem procurado trabalhar quando a gente pensa em análise de dados e todas essas métricas que a gente vem acompanhando. E caminhando aqui para o final, eu gosto muito de uma frase do Jeff, que ele fala que, não só quem trabalha com experiência do cliente, tá? Mas diferentes pessoas que, no final do dia, os nossos consumidores, os nossos clientes, eles são convidados de uma festa. E a gente é o anfitrião dessa festa. Então, a gente tem que tentar, dia a dia, momento a momento, transformar a experiência desse nosso convidado da festa uma experiência um pouquinho melhor. E a gente só faz a experiência um pouquinho melhor quando a gente tem dados muito bem baseados e muito bem assertivos no nosso dia a dia. Eu acho que eu fiquei no tempo, se alguém tiver algum tipo de pergunta. Se for muito técnica, eu vou pedir para o time da Info4 me ajudar a responder, mas se não for técnica, eu posso tentar. Ou se ninguém tiver dúvidas, eu agradeço imensamente o tempo de cada um de vocês, por ter ficado aqui um tempinho me escutando.